Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava em casa quando o Jean me ligou. Amorzinho, se arruma que daqui meia hora vou passar aí pra te pegar, tá bom? Hoje a gente vai jantar fora. Quero te levar num restaurante bem bacana. Sério? Ué, mas é alguma data especial? Ainda não é, mas vai ser. Ué, mas como assim vai ser? O que você tá aprontando? Eu vou fazer uma surpresa bem bonita pra você. Te prepara. Eu até tentei fazê-lo me contar o que era. Ou pelo menos adiantar, né? Alguma coisa. Dar Mas ele não quis contar. Não quis dizer de jeito nenhum. Enfim. Fomos realmente a um lugar bem gostoso em Santa Felicidade. Sabe aquele jantar dos sonhos? Com direito a vinho. E o Jean estava mais carinhoso do que nunca. Só me falando coisas bonitas. E eu naquela expectativa, né? Se aquela era a surpresa que ele estava me preparando, eu já estava adorando. Mas algo me dizia que tinha mais. Até que no fim, me olhando com aquele brilho no olhar, ele perguntou se eu tinha gostado do jantar. Claro que falei que sim, que tinha adorado. E ele então acrescentou: então, só que não acabou ainda, viu? Tem mais uma coisa, eu acho que você vai gostar. Ah, mas então fala logo, né? Você tá me deixando muito curiosa. A noite só tá começando. Se prepare que ainda tem mais. O que eu pensei? Que ele fosse me levar para dançar, curtir em algum outro lugar. Quem sabe até um motelzinho, né? Para fecharmos a noite. Só que não. Para minha surpresa, depois que saímos do restaurante, ele tomou o rumo da sua casa. Assim que abriu o portão, me olhou e, sei lá, deve ter percebido a minha confusão, né? Até porque eu pensei que ele fosse me levar a um outro lugar. E falou que não tinha ninguém em casa, que seus pais e sua irmã tinham ido para a praia, só iam voltar no dia seguinte, à noite. Descemos do carro, ele abriu a porta, só que em vez de entrar, abriu passagem para mim. E antes, pedi que eu acendesse a luz, quando a gente pisou na soleira da porta, ali da entrada, e quando a claridade tomou conta de todo o ambiente, eu fiquei até espantada, porque o chão estava coberto por pétalas de rosas vermelhas. Eu olhei para ele sem entender. Ué, que é isso, amor? Foi você que... Claro, fui eu. E o que é isso? É um tapete de flores que eu preparei para minha princesa. E ele falou aquilo, fez um sinal, assim, como quem estava pedindo que eu fosse seguindo adiante. As pétalas de rosas seguiam pelo corredor e iam até o quarto dele. Eu fui caminhando, ainda sob aquele estado de encantamento. Sabe, ele falou que tinha uma surpresa para mim, mas olha, eu não pensei que fosse tão grande, tão grandiosa e tão emocionante. Ele foi me conduzindo, abri a porta do quarto, acendi a luz, entrei e o chão do quarto também estava cheio de pétalas. Aliás, não só o chão, né? Mas a cama também. E havia um baldinho com gelo e um champanhe dentro sobre o criado mudo. Olha, eu estava achando maravilhoso, mas, sei lá, a troco de que aquilo, né? Nunca ninguém tinha me feito nada nem parecido com aquilo. Nem mesmo ele. Então, eu ainda confusa. Era tão romântico, uma coisa assim que, olha, só dá em filme mesmo, viu? Olhei para ele, já chorando, né? Porque me segurando para não chorar copiosamente, porque a emoção tinha tomado conta de mim. Ele perguntou o que eu tinha achado da surpresa. Eu falei assim, me contendo para não cair em prantos. Meu Deus, eu adorei, Jean. Mas qual o motivo disso tudo? Até champanhe você comprou.
que a gente está comemorando? Você recebeu uma promoção de serviço? Promoção? Não, nada disso. Preparei essa surpresa porque eu tenho um pedido para te fazer. Bom, então faz, né? Eu fiz aquela pergunta, que pedido que era? Só que por dentro já estava imaginando. Já estávamos namorando há quase 3 anos. Será que sua intenção era dar um passo adiante? Se fosse isso, se ele fosse me pedir em casamento, eu nem ia pensar 2 vezes para responder, porque estava tão apaixonado. E agora mais do que nunca, né? Na verdade, queria muito me tornar sua esposa. Era tudo que eu mais sonhava no mundo. Mãe dos seus filhos, viver uma vida toda ao seu lado. Já imaginando que ele fosse fazer o pedido, aí não consegui segurar o choro, né? É o que eu estou pensando, amor. Em vez de responder, ele se colocou de joelhos diante de mim, tirou o porta-joias do bolso da calça, e aí, claro que, se havia alguma dúvida, ali naquele porta-joias deviam estar as alianças. Deu para perceber que ele também estava bem emocionado e bem nervoso. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava aquele porta-joias. Até sua voz também estava meio sufocada, assim, quando ele perguntou: você aceita se casar comigo? Quer ser a minha noiva? Depois a mãe dos meus filhos? Eu também me ajoelhei e me atirei em seus braços e o beijei com paixão. Na verdade, eu não sabia se ria ou se chorava, né? Ou se fazia os dois ao mesmo tempo. Claro que eu quero, amor. É tudo o que eu mais sonho nessa vida. Nós ficamos ali abraçados durante algum tempo. Eu pensando, meu Deus, se for sonho, não me acorde. Eu nunca tinha ficado tão emocionada. Ainda perguntei se ele tinha comentado com alguém que ia me fazer aquela surpresa. Se seus pais, por exemplo, sabiam. Só que em vez de responder, ele foi me mostrar as alianças. Né? Até porque o ato não estava consumado ainda. Sua ideia era mostrar as alianças para realmente a gente terminar aquele capítulo. Só que quando abriu aquele porta-joias, para minha surpresa, quer dizer, para nossa surpresa, né? Porque ele também ficou sem entender nada. Chegou a regalar os olhos, assim, perder a cor. O porta-joias estava vazio. Não tinha nada ali dentro. Eu fiquei olhando para aquela caixinha, assim, sem nada dentro. E perguntei: oi, amor, mas o que houve? Cadê as alianças? Ele não respondeu, mas deu para perceber que estava confuso. Mais do que isso, nervoso. Começou a balançar a cabeça. Demonstrou até uma certa irritação. Depois falou aquilo assim, meio entre dentes, baixinho, como se estivesse comentando consigo mesmo: eu não acredito. Desgraçada. Apesar de ter dito tudo aquilo assim bem baixinho, eu estava ali ouvindo. E fiquei sem entender nada. Pensando, a quem que ele está se referindo? A mim não era, né? Imagine. Tinha acabado de me pedir para ser sua esposa. Ia me chamar de desgraçada? Claro que não. Perguntei, confusa: o que você falou, Jean? Quem é desgraçada? Ele fez um gesto de impaciência com a mão e balançou a cabeça de novo. Desculpa. Pelo amor de Deus, meu amor, me desculpa, não tem nada a ver com você. Não, tudo bem, mas cadê as alianças? O que houve? Não sei. Eram para estar aqui, nesse porta-joias. Nem eu estou entendendo nada. Acho que alguém do escritório fez alguma sacanagem comigo, viu? O pessoal estava sabendo que eu ia te pedir em noivado hoje. E acho que fizeram uma brincadeira comigo. Só pode, né? Sei lá o que houve, esconderam. Brincadeira?
Mas quem é que ia fazer uma brincadeira tão idiota como essa? Olha, foi inevitável. O fato das alianças não estarem ali naquele porta-joias, de terem sumido misteriosamente, eu nunca tinha testemunhado ou ouvido falarem sobre isso. O noivo abrindo o porta-joias para mostrar as alianças para a noiva e o porta-joias vazio. Olha, aquilo estragou a nossa noite. Até porque ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, irritado. Falava coisas para si mesmo, assim, meio sem nexo. Eu ainda tentei amenizar a situação. Amor, tem problema. Depois você encontra as alianças e a gente coloca no dedo. O importante é que ficamos noivos, né? Não é a mesma coisa, Débora. Sabe, não tem cabimento isso. Olha, se eu descobrir quem fez essa sacanagem comigo, mas olha, eu sou capaz de matar a pessoa. O fato é que toda a surpresa que ele tinha preparado, o jantar naquele restaurante, as pétalas de rosas ali pelo chão da casa toda, na cama, o champanhe do gelo, tudo se perdeu. Quer dizer, em termos, né? Adorei cada parte daquela noite, tudo que ele me fez. Tudo bem que o fato das alianças terem sumido meio que quebrou o clima, mas apesar disso, eu tinha adorado tudo. Achei tudo muito romântico. Fiquei muito emocionada. Ele, no entanto, mudou. E a noite linda que teríamos dali para diante simplesmente não aconteceu. Ele até abriu o champanhe, mas ficou ali quieto, do seu lado, pensativo. No fim, acabamos dormindo sem nem mesmo fazer amor. Eu até queria, tentei agradá-lo, mas sabe quando a pessoa não está no clima? Aquela coisa do sumiço das alianças o deixou muito irritado. No dia seguinte, fomos almoçar lá na casa dele, ou melhor, na minha casa. E eu acabei contando a novidade para todo mundo, que a gente tinha noivado. Todo mundo ficou surpreso, porque o convencional é o casal ficar noivo, mas durante um jantar com as famílias, né? Só que nós fizemos tudo apenas entre nós dois. De todo modo, todo mundo aprovou. E a minha mãe já foi pedindo, adivinha, para ver a aliança. Nessa hora, não me contive e comecei a rir. Na verdade, comecei a rir mais de nervosa do que por outro motivo qualquer. Aí tive que contar o que tinha acontecido, né? Aí a mãe olhou pro Jean assim, incrédula. Ele, naturalmente, continuava de cara fechada. A mãe perguntou: o que houve, Jean? Onde foram parar as alianças? Ele repetiu tudo aquilo que já tinha me dito. Achava que algum amigo, algum colega de trabalho tinha feito uma brincadeira de mau gosto com ele. Mas que ia tirar tudo a limpo já na segunda-feira. Eu, da minha parte, confesso que estava levando o episódio assim numa boa, né? O que adianta se irritar? Até porque tinha certeza de que iria resolver a situação. Inclusive, ele mesmo falou: se eu não achar o infeliz que fez essa sacanagem comigo, Débora, tem problema não, viu? Eu compro outro par de alianças. Isso é o de menos. Na minha opinião, também era o de menos. Não seria por isso que íamos estragar aquela data tão especial e que tinha começado tão bem, de um modo tão romântico, tão... Olha, eu nunca tinha visto nada parecido nem em filme. De todo modo, aquela ruga de preocupação não saiu da testa dele o resto do tempo. Na segunda-feira, liguei para ele um pouco antes do almoço para saber se ele tinha descoberto alguma coisa a respeito do sumiço das alianças. Ele falou que ainda não. Isso me deixou meio preocupado, porque convenhamos, se não tinha sido amigo de trabalho, quem poderia ter sido então? Na verdade, apesar do transtorno, eu passei o dia todo sonhando acordada.
pensando no nosso casamento, na festa que seria. Sabe quando você começa a planejar tudo nos mínimos detalhes? Até na lua de mel eu pensei. Nem consegui trabalhar direito. Fiquei o tempo todo sonhando acordado, viajando na minha imaginação. Contei para todo mundo ali do serviço que tinha ficado noiva. Todo mundo querendo ver a aliança. É a primeira coisa que as pessoas querem ver, né? Mas aí eu inventei uma história, disse que tinha deixado um lugar para gravar os nossos nomes, meu e do Jean, e por isso a aliança não estava comigo, ali no meu dedo. Ainda bem que ninguém desconfiou que era mentira. Bom, passou aquele dia, nenhuma notícia a respeito das benditas. Passou a terça-feira, nada. A quarta, até que na quinta, assim que cheguei em casa do serviço, minha mãe me deu aquela notícia. Alguém tinha deixado uma caixa na porta de casa. A caixa estava embrulhada, com uma etiqueta endereçada a mim, só que apenas o meu primeiro nome. Pensei, não fiz nenhuma encomenda, não comprei nada pela internet. Quem será que mandou isso? Abri a caixa e quase tive um ataque do coração. Para começar, era uma caixa de sapato. Só que o que havia dentro não era sapato nenhum, mas fotografias. Ao todo, eram 7 fotos. E nas fotos, pro meu espanto e o meu tormento, aparecia ninguém menos, ninguém mais que o Jean ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eram fotos reveladoras, comprometedoras, dos dois de rostinho colado, trocando beijinho na boca. Eu olhei para aquilo e fiquei me perguntando: o que está acontecendo, meu Deus? Que palhaçada é essa? Quem é essa mulher? Comecei a tremer dos pés à cabeça. Dentro da caixa também havia um pedaço de papel com aquelas palavras escritas: não vou entregar o Jean de mão beijada para você. Eu posso até não ficar com ele, mas você também não vai ficar. Quem teria escrito aquilo, meu Deus? Só podia ter sido aquela mulher. Mas quem era ela? Minha cabeça começou a rodar. Dentro da caixa ainda havia mais coisas. 2 alianças, só que num estado deplorável. Sabe quando você pega alguma coisa e amassa? Sabe, tenta cortar, pisa em cima, como se alguém tivesse esfregado na calçada ou dado marteladas. Eram as nossas alianças que tinham sumido do porta-joias, até porque dava para ver os nossos nomes que já tinham sido escritos por ele na parte de dentro. Nessas alturas eu já estava chorando, porque aquilo só podia significar uma coisa: o Jean tinha uma amante e tinha sido ela responsável pelo sumiço das alianças. E pelo jeito, o safado devia ter encontrado antes de me levar àquele restaurante. Ela pegou as alianças justamente para estragar a nossa noite, para ele não ter como me fazer o pedido do noivado. Foi aí que eu me lembrei. No dia, ele falou assim bem baixinho, mas quando ele se deu conta que as alianças não estavam ali, ele começou a resmungar e chegou a dizer desgraçada. Eu até pensei, será que é para mim que ele veio? Claro que não era para mim. Mas sabe, aconteceu tanta coisa que eu depois nem pensei mais no assunto. Pois devia ter pensado. É claro que ele estava se referindo àquela mulher que aparecia naquelas fotos.
Ele já devia saber, ou pelo menos suspeitar, que tinha sido coisa dela. Quando contei para minha mãe, quando lhe mostrei todas aquelas coisas, ela também ficou revoltada. Quando o Jean chegou em casa para me ver, eu estava no quarto. E todas aquelas coisas espalhadas ali sobre a cama. As fotos, o bilhete, as alianças. E quando ele entrou pela porta e bateu os olhos em tudo, principalmente nas fotografias, ficou branco. Num fio de voz, perguntei o que significava aquilo. Ele engoliu seco e continuou com a mesma cara de pateta, sem dizer nada. Eu insisti. Você não vai falar nada, Jean. Eu estou esperando. Quando falou, a surpresa. Não sei o que é isso, amor. Alguém deve ter feito alguma montagem. Montagem? Mas você é muito descarado, Jean. Então fizeram montagem das alianças também? Quem é essa mulher, Jean? O que você tem com ela? Você está me traindo? Desde quando? Claro que não, amor. Eu te amo. Não me chame de amor. Seu infeliz. Você não ama ninguém. Você está me traindo. Tudo que você fala é falso. Tudo é mentira. Ele não queria admitir. Ele não queria confessar, apesar de tudo estar ali, né? Diante dele. Mesmo com as evidências e as provas estando diante do seu nariz, ele continuou insistindo que era tudo montagem. Pois sim. Eu podia até ser meio bobinha, mas não era uma completa idiota. O safado tinha outra, e tinha sido ela responsável pelo sumiço das alianças. Não aceitou quando soube que ele ia me pedir noivado, e armou toda aquela arapuca para acabar com o nosso relacionamento. E o pior é que ela conseguiu. O pior é que ela conseguiu. Na verdade, ela escreveu naquele bilhete: ele pode não ficar comigo, mas com você também não fica. E o pior de tudo é isso que eu tenho que admitir: que a megera tinha razão. Ela conseguiu o que queria. Porque mesmo não sendo o que meu coração desejava, botei um ponto final em tudo. Não poderia ter outra atitude. Me casar com alguém que é capaz de, no dia em que me pede em noivado, me trair. Sabe? E de repente até deve ter encontrado com ela naquele dia mesmo. Porque de outra forma, de que maneira que ela pegaria as alianças? Como que eu ia continuar com um cara, depois de tudo o que aconteceu, depois da humilhação que ele me fez passar? Meu Deus, se ele teve coragem de me trair enquanto éramos só namorados, que dirá então depois de casados? Não era o que eu queria. Quem ama quer ficar junto para sempre. É tudo o que a gente sonha. Mas perdi a confiança. E um relacionamento não se sustenta sem confiança, porque ela é a base de tudo. O que eu queria era outra coisa. Eu queria justamente o contrário, mas você estragou tudo, Jean. Você não podia ter feito isso comigo. Não podia. Você jogou fora os nossos sonhos. Você me humilhou, me fez passar por uma situação tão humilhante. Eu não tenho outra palavra para definir. Você não considerou os meus sentimentos e foi falso até no dia em que você cobriu o meu chão com pétalas de rosas. Ao mesmo tempo, você cravava um punhal no meu coração.